Habita em mim, ó Senhor, conforme prometeste, ó Pai. Tenho ouvido sempre o teu chamar, te peço, ó Deus. Habita em mim. Preciosa luz, divina luz, habita em mim. Pois me encontro em duras provas, tão difícil é vencer. Necessito dizendo aonde ir. Habita em mim, ó Senhor, pelo Espírito do teu amor. Dize como devo caminhar, vem pois guiar. Habita em mim, o meu viver dou-te, Pai, faze dele um feliz lugar, onde possas com prazer morar. Eu te amo, ó Deus, habita em mim. Olá, internautas, meu nome é Daniel Alves, estou aqui com o pastor Newton Gomes, atual presidente da Igreja Cristã em Capivari, em obra de restauração. E hoje nós vamos saber um pouco mais sobre a vida do pastor Newton, como ele chegou a uma das igrejas de obra de restauração e como ele chegou ao ministério pastoral, né? Então nós estamos aqui com o pastor Newton e eu gostaria que o pastor Newton falasse um pouco sobre a chegada dele a uma das igrejas de obra de restauração. Pois bem, eu na época eu era batizado na Assembleia de Deus, era congregado na Assembleia de Deus aqui no Capivari, e eu encontrei a obra em Capivari mesmo, lá no posto de trabalho que teve na casa da irmã Maria da Graça, e eu, como naquela época, como moço, jovem, autêntico, né? Eu comecei a namorar a minha esposa, né? Mas só que realmente poder eu continuar namorando ela, eu tinha que vir para a obra. Aí eu tive em Caxias, a obra do pastor Arlindo Dominato, eu entrei na igreja lá, olhei, vi que a coisa muito bonita, né? Coisa muito bonita, muito organizada, os trabalhos. Não é dizer que o nosso trabalho aqui é desorganizado, não. Mas eu vi uma coisa bonita, uma coisa linda, as irmãs pela cabeça, e as irmãs meio trajadinhas, os irmãos também. Esse pastor era de que ordem, de que associação, essa igreja? Na época todo mundo pertencia a Bom Sucesso. De Casas de Ordem? Bom Sucesso. Então aí o que aconteceu? Eu como um jovem muito autêntico, né, na época, nós tivemos uma vigília, e nessa vigília eu abri a Bíblia, poder dar uma palavra para os irmãos, e assim quando eu abri a Bíblia, caiu em João 13. Aí eu fui ler o João 13, que para mim caiu ali, eu fui ler primeiro. Quando eu estava lendo, o meu presbítero,
auxiliar, ele puxou pelo meu paletó. Aí eu dei uma desfalçada, aí eu olhei para trás e falei assim, não pode ler aí não. Pode ler aí não. Isso aonde? Na Assembleia de Deus? Na Assembleia de Deus. Assembleia de Deus. Pode ler aí não. Não entendi aquilo ali, não pode ler. Muito bem, aí eu fiquei assim meio nervoso na época que ele mandou parar, mas também tudo bem. Obedeci ele, aí só cantei um hino e fui sentar. Mas, quando terminou a vigília, eu chamei ele em particular, aí perguntei a ele o porquê eu não podia ler aquele capítulo ali que eu li, João 13. Aí ele falou assim, não, o presbítero, o irmão João vai te dizer por quê. Eu fui no irmão João, que era o titular, né, da Assembleia. Aí ele falou assim, me chamou na secretaria, e falou para mim assim, olha, você não pode ler esse João 13 aqui na igreja aqui. Você vai trazer confusão aqui. Aí eu fiquei olhando para ele e falei assim, não, irmão João, trazer confusão é uma coisa que não é certa. Por que nós temos a Bíblia então? Não pode ler o João 13 aqui? Zé, eu não estou entendendo nada. Pedi ele para me dar uma explicação. Então ele falou comigo assim, irmão, olha, esse João 13 não é para nós. É para um grupo que tem aí, que anda de saiotão, usa um pano na cabeça. Quando ele falou o negócio de saiotão, eu falei assim, saiotão? Eu só quero que você me explique esse negócio de saiotão. O que é saiotão? Saiotão é umas irmãs que andam aí com a veste lá embaixo, varrendo rua. Isso é. Então, por esse saiotão, eu não posso ler esse João 13. Não, você não pode ler, isso não pode ler, não. João, o negócio vai ficar louco do nosso lado. Não está dando certo, não. Eu quero ouvir uma explicação lógica, e essa explicação que você está dando não tem lógica. Aí ele falou assim, então foi o seguinte, eu vou falar com o pastor Carlos Teles, que é o pastor presidente da igreja Xerém, na época, porque agora morreu, na época. Aí vou falar com o pastor Carlos Teles, para poder você conversar com ele. Tudo bem, pode falar com ele, avisa aí, pede aí para dar um boninho. Essa que o senhor falou aí, eu não vou engolir, não. Aí tudo bem. Quando foi na sexta-feira, o pastor Teles veio me chamando na secretaria. Eu fui lá. Chegou lá de início ele falou assim, olha, você já sei o que está acontecendo contigo, você não pode ler João 13, você não pode ler Coríntios 11, você não pode ler o Ósculo Santo, você não pode ler nada aqui não, pastor. E aí eu falei assim, isso aí está na Bíblia do senhor? O senhor mostrou aqui? Tá. Eu sou ler isso aí? Não. Mas tem que ler, o senhor não leu. Isso porque naquela época, o que devia estar acontecendo lá era o seguinte, como a obra, depois de 1961, começou a ser divulgada amplamente, algumas igrejas começaram a proibir os membros de ler, porque senão poderiam entender a proposta das igrejas da obra. Né? Deve ser por isso que eles estavam proibindo o senhor de falar isso. Talvez seja, né? Talvez seja. Mas aí eu falei com ele assim, olha, não vou discutir com o senhor já falou que não pode ler, eu não vou discutir com o senhor, eu acho que tem uma coisa que eu vou dizer para o senhor. O que o Espírito Santo dá ao senhor, dá a mim também. Tá? Só que o senhor é pastor, eu é presbítero, eu não sou nada. Eu falei, não, você não pode, você não é nada, você não é obreiro, você não sei o quê, não sei o quê. Eu dou uma esculachada ali dele ali. Aí, tudo bem. Eu falei assim, ó, só que eu vou fazer o seguinte, vou ficar em casa 15 dias. Dentro desses 15 dias, se Deus falar comigo que essa palavra que o senhor está dando é verdadeira, tudo bem. Mas eu estou achando até estranho, porque não pode ler na igreja, esse versículo que o senhor não deu aí, tudo não pode ler na igreja, não tem graça na Bíblia. Aí, não pode ler não, você não é obreiro, você não é nada, você não entende nada, você não pode ler. Bom, eu vou ficar 15 dias sem vir na igreja. Vou orar ao Senhor. E eu naquela época, naquela época,
eu orava muito, consagrava bem minha vida. Hoje está muito diferente. Eu orava bastante, consagrava minha vida bastante também. Falei com ele, vou buscar Deus para poder Deus me mostrar que o senhor está sendo errado. Aí fiquei uns 15 dias, mais ou menos, ou mais um pouco, né? Orando a Deus, pedindo um discernimento para o senhor me mostrar. Aí a conclusão foi que Deus não deixou ficar lá. Deus falou comigo que tudo aquilo ali que ele passou para mim é a verdade. Só que ele não ia. Eu perguntei assim, por que o senhor não lê isso aí na igreja? Esses versículos que o senhor me deu, esse capítulo aí, que o senhor não lê na igreja. Aí falou comigo que ele não lia na igreja porque talvez ia trazer confusão. Tá entendendo? E eu falei com ele que a palavra de Deus não traz confusão. Só traz confusão para quem é confuso. Aí tudo bem. Aí falei com ele, mas por que o senhor não lê? Eu falei assim, eu não leio porque nós temos uma ordem e realmente nós não podemos ler. Fala assim, sobre ordem que eu quis dizer lá, essa ordem de pastores que eles têm lá. Então, não podemos ler. Então, bem, já que o senhor não pode ler, eu não posso ler nada aqui, tudo bem. Então, aí eu orei a Deus, Deus colocou no meu coração que abre para poder você sair fora de lá. Aí saí. Nesse meio tempo, eu saí de lá, já tinha um ponto de trabalho da obra lá em Capivari. Se não me falha a memória, na casa da Maria das Graças. E a minha sogra, que hoje ela é minha sogra, na época nem ela brava na época, quando chegar perto da menina ali, né, foi fácil. Complicado. Então, mas a minha sogra, ela era membro também da Assembleia de Deus, também da Assembleia de Deus que eu era também. Só que ela saiu primeiro, quando ela saiu, eu acho que nem crente eu era. Ela ficou encantada com as doutrinas realmente que o irmão falou para ela. Aí não demorou muito, ela botou um pouco de trabalho junto com ela, uma alegacinha, minha mãe, que também eles receberam também a obra também, foi difícil. Então eles botaram um pouco de trabalho na casa da Maria das Graças, que está tratando uma alegacinha. E eu fiquei assim, procurando um momento da minha entrada para a obra. Isso aí foi no ano de 67, 68, por isso, né? Eu acho que eu me batizei, acho que foi em 70, 69 para 70. Como é que o senhor chegou nessa congregação? Muito bem, aí que eu depois que houve esse problema comigo lá, eles não me aceitaram, não me aceitaram a palavra, né? Uhum. Eles queriam que eu ficasse lá, mas engolia a palavra da verdade. E eu falei com eles que eu não comparava com esse negócio não. Então aí, eu fui lá em Caxias, pastor ali dominado, vi como é que estava tudo bonito e tal. Aí, pastor, o que eu fazia para poder ser membro da obra? Você faz isso assim, você já é crente? Bem. Então, eu aceitei a obra aqui no Capivari. Vim de lá, o pastor ali dominado, e vi a coisa muito certinha, muito direitinha, via os irmãos daquela facilidade de obediência, né? Então eu aceitei, mas vim congregar no Capivari. Como realmente já tinha um trabalho no Capivari ali, um ponto de trabalho na cada uma alegacinha, então, aí aquele ponto ali, os irmãos convidaram o pastor Cosias, lá de Banco de Areia, para poder tomar conta a mangacinha, a Maria da Graça, minha mãe, a mãe Antônia, foi passar a ser membro da igreja de Banco de Areia. E eu entrei para lá
O dirigente de lá, parece que era o monge Zé Moreira, na época, não sei se era diácono, evangelista, por assim. Ele falou para mim assim, escuta, você tem que estar com vontade de entrar na obra mesmo? Não, já estou na obra. Você é batizado aonde? Eu sou batizado no Rio. Qual rio você batizou? Xerém. Ah, então você não tem problema não, você pode ingressar. Mas tem isso assim, como as coisas estão no termo. Não, isso aí eu aceito, isso aí está na Bíblia, isso aí está certo. Aí comecei a frequentar o trabalho em Capivari, o ponto de trabalho que nós tínhamos lá. Depois que ele lá me recebeu, aí como tinha esse ponto de trabalho lá em Capivari, para mim era mais fácil para ficar lá, no ponto de trabalho. E na época era o pastor Zé Moreira, não sei se na época, ele não sei se ele era diácono, evangelista, ele trabalhava com o curso dos irmãos aqui no Capivari. Então eu passei a frequentar o trabalho aqui, fui em Banco de Areia, pedi minha transferência para lá para o Banco de Areia, que era uma conta de trabalho aqui. O senhor era membro de Banco de Areia? Aí eu já saí da Assembleia, já fui membro de Banco de Areia. E ficava no trabalho aqui de Capivari? Mas eu aceitei aqui em Caxias. Pastor Facil a dominar. Então, tudo bem. Aí passei a acordar junto com ele lá. Então, não teve dificuldade nenhuma para ele me receber, porque eu já era batizado em Rio, que já estava crendo nas doutrinas bíblicas, né? E foi fácil para mim. Aí eu comecei a trabalhar junto com o pastor, junto com o irmão José Moreira. Ele era irmão ainda. E vinha outros também, para poder ajudar aqui no trabalho aqui. Na época também acho que não era consagrado pastor, o Monélio. E vinha outros irmãos também, para poder ajudar ali. Eu sei que o trabalho ali começou a crescer. A minha sogra, ela trabalhou muito ali. Muito mesmo. Ela, minha mãe, Maria Garcinha, eles trabalharam muito ali, as 3 irmãs. Porque quando eu entrei, não tinha varão não, só estava elas trabalhando. E aí eu entrei, comecei a trabalhar com eles também lá. O jovem acho que estava com 25 anos, 26, uma coisa assim. Ou menos, né? Porque acho que eu casei com 26 anos. Então, aí nós entramos e começamos a fazer a obra. A minha sogra botou o ponto de trabalho lá na casa dela, e a gente começou a fazer o trabalho de Deus. Houve um crescimento muito bom, né? Muito bom, as pessoas aceitando a obra mesmo. E minha sogra pregando, as irmãs falando, e realmente foi muito bom mesmo, muito bom. Por isso que eu falo, eu tenho uma maneira de falar, que as pessoas falam que a glória da segunda casa é melhor do que a da primeira. Sim, está escrito mesmo, que a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Mas em termo, a glória da primeira casa, a segunda casa não está chegando nos pés, não. Porque hoje está valendo tudo. E naquela época a coisa era mais boa, séria. Mais séria. Naquela época a coisa era mais séria. Era muito bom, muito gostoso, né? Naquela época que a gente se reunia. Mas hoje não. Hoje está muito difícil. Muito difícil. Então, concluindo. Então, passou-se o tempo, conhecia a minha varoa, e casamos, namorei, parece que foi 6 anos, uma coisa assim. Foi assim, foi 5 ou 6 anos. A gente ficou um olhando para o outro, ela ficou espantada comigo, eu também espantadinha com ela. E a minha sogra muito brava, me apertando. Então a gente chegamos juntos. Mas se não fosse a sogra, tinha namorado uns 12 anos. Não. Aí o senhor casou? Aí eu casei. Aliás, isso também demorou um pouco, porque eu fui consagrado diácono no Banco de Areia. Eu só fui consagrado diácono depois que eu casei. Porque, o pastor falou para mim assim, rapaz, você é um bom diácono, você é muito trabalhador e tal, você vai ajudar muito o Monélio aí. Aí me consagrou a diácono.
E naquela época, diácono naquela época, tinha uma valia tremenda. Eu era diácono, né? Naquela época era diácono. Hoje nós estamos vendo aí, então, bota 100 para escolher um. E os diáconos hoje não faz nada. Então a gente... Sempre tem alguns que se destacam, né? Sempre tem... a gente não está generalizando isso falando mal de todos os diáconos. Não é. Tem bons diáconos ainda, mas uma boa maioria... Está deixando a desejar. Está desejando. Então, aí eu depois quando eu casei com ela, eu já era diácono nessa época, não é? E a congregação cresceu, rapaz. Aí nós tivemos que sair da casa dela e vir cá para fora. Justamente onde está onde é a atual igreja. A atual igreja agora. Viemos cá para fora e eu trabalhando com o José Moreira, trabalhava muito com ele, mas era junto mesmo. Aí surgiu um trabalho, uma igreja, com o José Moreira. Foi consagrado a pastor, o José Moreira, e mandaram ele para Rio Seco. E eu fiquei com a responsabilidade da congregação. Isso tudo depois que eu casei, né? Com a congregação. Aí fui assumir a congregação aqui. A congregação aqui, quando eu comecei a dirigir ela, a congregação estava com 25 membros. Zé Moreira deixou para mim com 25 membros. E como é que era essa congregação? Era de tijolo? Não. Como é que era? Não, aqui ela era tijolo. Aqui, essa daqui, onde está a igreja ali agora. Mas a primeira? Mas a primeira era palha, supapo, né? Era de barro. Feita todo aquele barro tipo estuque, bota de madeira. Isso, barro de estuque. E também o telhado era telhado de sapê. A gente fala de pindoba, entendeu? Na época. Aí saiu dali e foi para a congregação, já estava construindo. Já está construindo a congregação aqui. Então, eu sei que a coisa foi muito boa. Eu peguei a congregação com 25 membros e, de repente, a congregação deu um avanço. Quando ela foi organizada pelo pastor Cosias Lessa, na igreja de Areia, ela foi organizada com 52 membros. Já aí o pastor Cosias já viu em mim que eu tinha uma chamada. E, então eu fui consagrado a pastor e fiquei com a responsabilidade aqui, em Capivari, como congregação, né? Um pouco de areia. E eu fui uma pessoa muito obediente na época. Ainda sou ainda, né? Ainda sou ainda. Obediente. A minha esposa, a gente morava lá no sítio. A gente, para poder vir cá para fora, para poder congregar aqui, na minha responsabilidade aqui, a gente vinha com as crianças, ela vinha com as crianças, realmente. Uma coisa muito difícil. Nessa época era boa, mas a pessoa tinha que ter disposição, poder enfrentar. Tinha que ser crente de verdade. Tinha, senão não ficava não. Né? Hoje a maioria, não vou dizer todos, mas a maioria hoje está brincando de ser crente. Então a gente analisa os acontecimentos. Aí fui consagrado a pastor, fiquei tomando conta da igreja. Quando a igreja a congregação com 52 membros, aí o pastor Cosias veio organizar ela, a congregação. Então organizou, a congregação foi organizada dia 2 de setembro de 78. 2 de setembro de 78. E eu fui consagrado a pastor em 72. 72, deixa eu ver. 72 eu fui consagrado no Ministério da Palavra. E aí, continuei trabalhando aí com os irmãos aí, né? Graças a Deus que tem esse ano todo, que nós estamos aí trabalhando. Não vou dizer que é fácil, não é fácil. A vida de um pastor na obra hoje é muito difícil. Hoje, né? Hoje é muito difícil. Porque o povo não quer obedecer mais. A maioria do povo não quer obedecer. Eu tive muito obreiro bom,
muito obreiro bom. Tive um pastor muito bom também, o pastor Agimiro Silva Moura. Beleza, bom, trabalhou comigo 10 anos como segundo aqui em Capivari. E realmente eu devo muito aos meus obreiros, né? Aos meus obreiros que na época trabalharam muito com a gente trabalhava mesmo, não tinha dificuldade de nada, né? Mas hoje tem muita dificuldade, apesar de que nós temos também bons obreiros, né? Que trabalham com a gente e não vê dificuldade para poder ficar amarrado, né? Se dispõe a trabalhar. E realmente eu tenho muitos bons obreiros hoje em dia, na igreja. Nós temos muito bom obreiro mesmo, que ajuda, quer trabalhar, quer enfrentar, né? Realmente quase que não deixa a gente fazer mais nada, devido à idade também. E eu fico alegre com tudo isso. Fico alegre com tudo isso, porque na obra de Deus nós temos muita luta mesmo. Principalmente os pastores da obra, que as pessoas olham assim e acham que a obra não é nada, né? Mas, graças a Deus, que tem muitos frutos, a gente escolheu muita coisa boa, né? Estamos escolhendo também. Então, eu não tenho nada a dizer realmente do meus obreiros hoje também, que nós temos aí, trabalhador, só não faz como não dá para poder fazer mesmo. Mas nós estamos aí trabalhando, realizando a obra de Deus. A minha consagração foi dia 31 de agosto, fiz até aniversário de Ministério Pastoral agora, dia 31 de agosto eu fiz, né? Então, Daniel, eu fico alegre. E como é que o senhor chegou na Apoiote? Que até então o senhor era membro da Igreja de Banco de Areia, que depois organizaram a congregação em Capivari, que era a congregação que se transformou em igreja. O senhor passou a ser o ministro dessa igreja, mas filiada à Georg. Temos um debate muito grande na época do Carnaval do Pão, né, no Itaguaí. Nós tivemos um debate muito grande lá sobre o negócio do pão, com farinha, sem farinha, com azeite, sem azeite. Então houve um debate muito grande na época. Na época a gente era de Banco de Areia também, nem consagrado ainda, mas a gente era membro lá. Isso aí trouxe, depois que eles organizaram a nossa congregação, que eles também ficou um pouco espantado com a congregação de Capivari, porque a congregação ela tinha um padrão bonito na sua congregação. Bonito mesmo. Só está padronizado, direitinho. Então, eles ficaram com medo lá, a igreja lá, pensando que a gente ia sair lá da igreja para poder ligar a Cari. Porque todas as normas que nós tínhamos... No caso é o Primo Bart. Primo Bart. O Primo Bart. É a Cari, pastor Jair Rosa. Então, mas não vou descartar que eles realmente estavam de olho na congregação de Capivari, na igreja de Capivari, na época. Mas nós tivemos meditando, junto com a igreja, que nós precisávamos de filiar a uma ordem. E justamente a que estava melhorzinha na época, que estava melhor, era Iacari. Então o pastor Jair Rosa me mandou um recado para eu poder ir lá conversar com ele lá. Aí eu fui, eu, pastor Agimiro, não me lembro se foi mais outras pessoas. E ele, pastor Jair, começou a fazer umas perguntas sobre a respeito da obra e o que eu achava realmente de conversar com eles, trabalhar junto na mesma ordem. Eu falei assim, pastor, eu acho até bom, realmente acho bom. Agora nós temos que saber como é que é o negócio da... Aí ele apresentou as normas deles, né? Falei para ele assim, pastor, a gente tem que conversar com a igreja, tem que ir lá na igreja para ter uma conversa com a igreja, ver se a igreja aceita isso aí mesmo, né? Porque sobre a respeito de doutrina, a gente está tudo padronizado.
igualzinho eles. Então, mas aí ele veio aqui na igreja de Capivari, deu uma palavra aí, eles não aceitaram. Não aceitaram. Aí nós fomos fazer parte, ligado a Cali. Passou uns tempos, nós saímos fora. A coisa desandou, né? Houve um problema lá, e a coisa desandou. Eu não achei por bem da gente continuar. E quando nós saímos de Acari, nós tivemos em duas ordens. Primeiro foi a ordem que o pastor Matias tinha na época. O pastor Matias tinha uma ordem de igreja e ele então conversou com a gente para a gente poder também ajudar a pertencer e tal. Mas eu vi que ali não estava havendo uma unidade. Quando eu conheci a Poiorte, eu estava tomando conta da igreja em Taquara. Em Capivari? Capivari aqui já é o pastor Roberto. Passei a igreja aqui. Ah, o senhor passou a Passei a igreja em 97. O pastor Roberto? Pastor Roberto. Aí eu fui em Pataquara. Pataquara, já não era pastor de Capivari mais. Em Taquara o senhor era pastor presidente? Não, pastor presidente. Presidente. O que hoje em dia tem a igreja também lá em Taquara, né? A gente lutou muito. Aí o senhor passou a estar na Taquara. Aí como é que o senhor encontrou a Poiorte nesse meio? A Poiorte, na grande realidade, quem foi me chamar para poder ir no trabalho que ia fazer em Suluí, e eu fiquei um pouco meio desconfiado. Quem chamou? O pastor Zé Paulo? Não, chamou o pastor Lício. Pastor Lício. Entendeu? E na época, o pastor Lício também, congregava com a gente também. Aí foi ele para lá, nessa reunião que teve lá em Suluí, foi ele, da nossa igreja, foi ele e o Moguilá. Ele e o Moguilá. E eles gostaram. Aí eles gostaram, veio falar comigo. Temos aí o Poiorte e tal, pastor Liel, pastor presidente e tal. Tudo bem, um dia eu vou chegar lá, mas não assim, de tacada, eu não fui não. Fui primeiro, para poder analisar, ver primeiro, conversei com o pastor Liel, ele explicou como é que era, como é que não era. E eu vi que a coisa era mais séria. Era mais séria, eu fui muito desconfiado das coisas, né? E aí eu vi que a coisa era séria. Mas antes disso, nós também pertencemos a uma unidade de um pastor Walter Miranda. Nós pertencemos a uma unidade, ele tinha em São de Acari e levantou uma ordem para ele. Nós pertencemos a essa ordem há muito tempo. Muito tempo, pertencemos a ordem e tal. Aí saímos também. Então aí, que o pastor Luiz conversou comigo, a respeito da Poiorte e tal. Não, pastor, acho que é melhor a gente aguardar um pouco, e para a gente ver como é que vai a coisa, e tudo. Então a gente vai ver como é que vai esse negócio aí. Entendeu? Aí foi justamente na época, e o pastor Luiz conversou comigo e tal. Mas a igreja de Taquara, ela não foi ligada na Poiorte. Ela não foi, ela ficou até hoje. Estava o pastor, e ela não ligou na Poiorte, que eu também saí, entreguei a igreja de Taquara, saí e vim. Aí sim, aí com o Capivari aqui, reunimos os irmãos, aqui a igreja, a Assembleia, para a gente poder fazer parte da Poiorte, lá dessa direção do pastor Lielvis. Então eu fui lá, conversei, achei bom. Aí eu fiquei entusiasmado, aceitei, aí levei a igreja também. A nossa igreja aqui é uma igreja assim, mas é uma igreja muito desconfiada também. Então não é fácil a nossa igreja, é muito desconfiada. Mesmo nos olhos assim, parece que não vê nada, mas a igreja, ela é muito desconfiada. Realmente a igreja quer ouvir bem, para ver como é que é. Né? Então nós pertencemos a essas ordens e chegamos na Poiorte. Eu cheguei na Poiorte, graças a Deus, os irmãos nos receberam muito bem, a igreja de Capivari, e realmente nós fomos até hoje, ligar na Poiorte, e
Deus tem abençoado a nossa estadia ali com os irmãos, né? Apesar de muita dificuldade a respeito de algumas igrejas que não entendem, alguma coisa que na obra não entende a nossa ordem, realmente. Mas graças a Deus está indo bem, Deus tem abençoado tanto a Apoiótica como a gente também, né? E dificuldade nós vamos ter sempre. O senhor indicaria a Apoiótica para a igreja que está sem uma associação de pastores, uma igreja que está sem se ligar à associação nenhuma? O senhor indicaria a Apoiótica? Indicaria. Você está feliz de estar na Apoiótica? Muito bem, graças a Deus. Muito bem. Graças a Deus, muito bem. Ao lado de vocês aí, eu tô um garotinho. Bom, queridos, nós começamos aqui com o pastor Newton Gomes, atual presidente da igreja que está em Capivari Nova de Restauração. E até a próxima. Olá, internautas, eu estou aqui com o pastor Newton Gomes, presidente da igreja que está em Capivari em obras de restauração, com a irmã Nilceia, esposa do pastor Newton. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a origem da igreja que está em Capivari, como tudo começou. A intenção é guardar um fato histórico sobre a igreja, que já está há anos em existência, e fatos que daqui a mais 40, 50 anos nós não teremos acesso. Então a intenção é guardar para o futuro histórias que somente essas pessoas aqui, mais algumas outras que vocês vão ver, podem falar sobre isso, né? A história da irmã Nilceia é muito interessante porque a igreja começa no ponto de pregação dentro da casa da irmã Nilceia, onde eles conhecem a obra. E logo depois vem o pastor Newton também, dentro dessa história toda. Irmã Nilceia, como é que começou tudo isso? Né? Um ponto de pregação da obra na casa de uma pessoa que era de uma outra igreja. Não, começou desta maneira, que ela era membro da Assembleia de Deus, né? Em Capivari, que era lá de Mantiqueira. E aí, eu falei, então a gente morava num sítio aqui, e daqui a gente se mudando lá para o Parque São Vicente. Aí lá, aí os irmãos, apareciam aqueles irmãos na esquina da nossa casa, fazendo um ar livre. Aí nós estávamos muito bem assim, aí ela chegou e olhou aquelas irmãs com as vestes, né, compridas, tudo diferente, manguinha comprida, de véu sobre a cabeça, e os varão ali fazendo aquele culto, pregando. Aí com aquilo ela ficou maravilhada. Aí ela se lembrou de quando ela estava na Assembleia de Deus, numa vigília, que o Senhor usava um vaso e falava que no meio de um povo, ele ia levantar um outro povo para fazer a vontade dele. Aí, naquela hora, ela lembrou dessa mensagem e falou, olha, é esse povo. Ela sentiu no coração dela. E ela chamou, realmente era o pastor Matias, na época, que estava fazendo aquele trabalho. Quando terminou aquele trabalho ali, ela convidou o irmão para dar uma água, que estava na esquina da nossa casa. E aí ele falou, irmão, o irmão queria me explicar, irmão, se eu estou vendo seus irmãos com esse véu. Aí o irmão falou assim, olha minha irmã, a irmã marca um dia, que a gente vai vir aqui na casa da irmã e a gente vai explicar para a irmã. E ela marcou. E eles foram lá. Aí os irmãos foram lá, o pastor Matias, mais outros varão, e ali explicou a ela, dentro da Bíblia. Aí ela ficou muito entusiasmada, ficou muito alegre. Aí pediu, irmão, olha irmão, se os irmãos puderem vir aqui fazer um culto. Aí ele falou assim, tá irmã, a gente vai vir aqui de vez em quando fazer o ar livre. Aí ia fazer o ar livre ali, aí minha mãe participava do ar livre. E ficou assim. Aí quando foi um dia, ela foi orar ao Senhor, orando ao Senhor. Aí ela pediu o endereço. Era lá em Agostinho Porto, que tinha um ponto de pregação.
Aí ela foi lá visitar, nesse ponto de pregação, e gostou. Gostou muito, os irmãos foram. Aí ela pegou e falou assim, olha, eu vou conversar com os irmãos lá, que eu vou ficar nessa obra. Aí foi lá conversar com um presbítero na época, que era irmão João Pereira. Como é que é o nome dele? Era João Pereira, né? É João do Ramal. João do Ramal. Aí conversou com ele ficou muito revoltado, aí falou que aquilo era heresia, falou muita coisa para ela. Mas só que ela ficou firmada ali. Aí falou, não, irmão, eu decidi mesmo e... Aí os irmãos fizeram um ponto de pregação lá. Não colocou ponto de pregação. Mas só que nós ficamos ali por pouco tempo. Aí meu pai resolveu vender a casa e nós voltamos para o sítio, aonde eles vieram junto com a gente para o sítio. E ali continuou o ponto de pregação. Os irmãos vieram de lá, lugar muito difícil, né? Lugar muito difícil lá dentro, lá. E os irmãos vinham na época do trem, né? Ele vinha de trem, os irmãos vinham, faziam o trabalho, ficava o dia todo evangelizando. Vinha de Agostinho Porto para cá. Pra cá. Vinha de trem, pegava o trem em Belgo Roxo, e eles vinham, saltavam ali e iam lá para casa. Aí ficava o dia todo, vinha fazer evangelismo, fazia um estudo de manhã, fazia evangelismo, e aí tinha almoço, ficava pro culto à noite, depois ia embora. E aí foi. Aí meus dois irmãos a minha irmã mais velha, duas irmãs mais velhas eram da Assembleia de Deus, continuaram na Assembleia de Deus. Eu era adolescente, estava com uns 12 anos, por aí. Aí a gente ficou assim, né? Parou porque ela... Aí começamos a acompanhar ela. E assim continuou. E aí a obra de Deus foi crescendo. Foi quando ele apareceu. O pastor Nilton apareceu. Foi quando ele apareceu. E quando ele apareceu, porque ele era uma pessoa, a mãe dele se mudou para perto da nossa casa, eu tinha 11 anos de idade mais ou menos, mudou lá para perto da nossa casa, ela era também da Assembleia de Deus, era muito unida, né, todo mundo. E ali ela aceitou a obra também. Tinha outras irmãs também que aceitou a obra também, através do ponto de pregação na casa da minha mãe. E ele era uma pessoa que ele tinha distanciado da família, bem pequeno ainda, né, ele foi criado no colégio interno. E ali a irmã pedia muita oração por ele, para que o Senhor trouxesse ele e o filho dela de volta, que tinha muitos anos que ela não via aí, desde os 14 anos. E aí ele apareceu. Nesse período foi que ele apareceu. Que aí o Senhor trouxe ele, não era, né, conhecia o evangelho, né, porque a mãe dele criou ele na igreja até os 14 anos, mais ou menos. Mas não estava na igreja. E eu fiquei um filho de crente, mas só acompanhando, né? Foi aí que nessa época eu já estava com uns 16 anos, né? Foi que ele apareceu. Que aí Deus fez esse encontro nosso, né? Que aí depois ele foi para a Assembleia de Deus, agora ele já contou, né? Os irmãos que ele foi para a Assembleia de Deus e a gente continuou cá. Mas quando eu decidi a me batizar, eu decidi na obra. Mas ele na Assembleia de Deus. Aí foi quando o Senhor trabalhou lá, conforme ele já contou para o irmão, que acabou o Senhor unindo, ele também vindo para a obra, né? E aí o trabalho cresceu muito naquele lugar, também tinha um trabalho cá fora, também na casa do Maria Gracinha, como ele já falou, que ele já participou também desse trabalho quando ele chegou, a Maria Gracinha. E ali começou a obra de Deus, crescendo. E foi que quando os irmãos viram que a obra estava grande lá, já o espaço lá era bem pequeno, né, que era um salãozinho de barro, de pindoba, ou sapê, uma coisa assim, pindoba, né? E estava muita gente, o povo vinha daquele lá no meio, mas o povo tinha desejo mesmo de fazer a obra de Deus, né? Ao meio daquela lama, daqueles matos, aquelas trilhas, e o povo vinha mesmo, e era uma maravilha. Foi quando Deus deu aquele terreno, né? Ali, aí nesse período a gente já tinha um casado, né? Que aí que ele foi consagrado ao ministério da diaconal. E ali começou a trabalhar junto com os irmãos, né? Começou a trabalhar, ele trabalhou até antes disso como presidente da mocidade, que quando ele ingressou na obra, né, eu também ingressei, ficamos noivos, e ele ainda trabalhou com a mocidade ainda, lá no pontinho lá dentro, muito jovem, e o Senhor veio trazendo para fora. Foi quando foi construído ali aquela congregação, né, pequena, de tijolo,
Ali foi colocada, compraram o terreno, colocou a pedra fundamental, a igreja lá em Banco de Areia veio, fez aquele trabalho maravilhoso ali no terreno. Aí colocou, aí levantou o templo. Aí quando colocou, fez aquele templo, a primeira pessoa que entrou foi o nosso casamento, meu e dele, né? O pastor Cozinha fez o nosso casamento. E depois, logo após o nosso casamento, ele foi consagrado ao ministério da diácono e depois a congregação foi para a mão dele. E o que é ser esposa do pastor Nilton? Olha, uma esposa do pastor Nilton. é Nilton. Eu não vou dizer, irmão, que ser esposa de pastor não é fácil, que não é, né? É difícil, né? Mas o Senhor tem dado graça, né? Que ele foi sempre uma pessoa que eu sempre tive, irmão, tinha e tenho amor pela obra do Senhor, né? Eu casei bem nova e logo assim eu casei, ele foi consagrado no Ministério da Palavra. Eu sempre tive amor à obra de Deus, um maior prazer eu ver ele sair para viajar. Ele viajou muito, eu ficava com meus filhos em casa, cuidando dos meus filhos. Ele viajou muito, ele foi para Paraíba, ficou 30 dias em Paraíba e viajou muito. Eu tinha muito prazer, tinha e não tenho, né? Em arrumar a malinha dele e ele, que muitas vezes gente com muito filho pequeno não tem como a varoa acompanhar para todos os lados, né? E ele foi uma pessoa que ele sempre teve o coração dele na obra de Deus mesmo. Isso aí é uma coisa que eu falo a qualquer momento, né? Que ele sempre colocou a vida dele desde quando eu conheci, foi só na obra do Senhor, né? Quer dizer, um pastor, igual assume, não tem aquele tempo integral, realmente, porque se for dar o tempo integral para a família, um lado vai sofrer, né? Uhum. Mas ele foi uma pessoa que o coração dele foi na obra do Senhor. E eu tinha prazer, como tenho, né, de ter um companheiro na obra do Senhor, que eu mesmo solteira, eu sonhava, né, não sonhava tanto, mas que eu tivesse um companheiro que servisse o Senhor, né. Mas, e ele foi uma pessoa que, para mim, envolvido na obra de Deus, para mim era tudo. Para mim era tudo, era o meu prazer. Eu ficava sozinha com meus filhos em casa, e dormia, me acostumei, né? No começo foi um pouquinho meio difícil assim, né? Porque sai da barra da saia da mãe, né? E aí ele vai, sai e tal, mas depois veio meus filhos, aí já foi minha companhia, ele tinha que ir mesmo, não tinha como, e eu nunca disse não. Eu às vezes até dizeria não quando Deus me mostrava, que ele sabe disso, que de repente, que a pessoa vê que torna novo, empolgado, né? E a gente tem que ter cautela, né? Que senão a gente pode, né? Então, eu sempre, quando eu dizia não para ele, é porque eu tinha certeza daquilo que eu estava falando, né? E ele sabe disso, né? E Deus foi grande na vida dele, tem sido, né? Até hoje, né? E eu sou feliz, né, irmão? Sou feliz com o Senhor e com ele também, nesse ministério dele, que o Senhor... A realidade é essa. Porque não vai dizer que não tem espinho. Né? Tem que ter, né? Tem que ter. E tem que ter os espinhos, por que falar nos espinhos, né? Com certeza. Não tem como falar nos espinhos, porque tem que ter. E isso eu sou feliz, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, né? Tem nos ajudado, em nenhum momento tivemos crise, igual às vezes acontece com muitos lares, né? De haver até destruição no ministério do pastor, e eu agradeço a Deus pelo tempo de ministério que ele tem, pelo tempo que nós temos de casados, né? E o Senhor tem nos sustentado grandemente. E eu, quando lembro do começo, eu não me entristeço da obra de Deus, eu só me alegro. E é isso que me faz estar de pé. E ter aquele prazer em caminhar na presença do Senhor, né? E os ventos assoprou muitas das vezes, como o meu ministério de pastor é difícil na igreja, e luta, e problema, e eu, madrugada, às vezes ele noite sem dormir, porque preocupado com uma coisa que tem que resolver, e eu ia clamar ao Senhor, né, de madrugada, buscar o Senhor, quando a dificuldade vinha, dobrar meu joelho para o Senhor dar solução dos problemas, e o Senhor até aqui, ele tem dado vitória, né. Amém.
E eu sou muito feliz, irmão, muito feliz. Eu tenho que dizer, irmão, que eu sou feliz com o Senhor de coração, e o Senhor sabe o que eu estou falando. Ou seja, o segredo do relacionamento da senhora não como mulher, mas como esposa do pastor, foi o amor pela obra. Pela obra de... O amor pela obra foi o grande sucesso. Foi o grande sucesso, isso. Porque senão teria acontecido assim, grandes estresses, de não entender por achar que deveria dar um tempo maior. Porque o sonho de toda mulher é ter um marido próximo. Agora, quando a gente entende que o marido tem uma outra noiva, que é a igreja, ele fica num dilema muito comprido. Porque ele satisfaz o desejo da mulher, ou ele satisfaz o desejo da noiva. E entendendo como assim, um homem de Deus, muitas das vezes, como o próprio Cristo disse, a gente vai ter que abrir mão de algumas coisas. E eu louvo ao Senhor pela senhora ser a pessoa que a senhora é. E entender isso. Se toda mulher de pastor entendesse de que o pastor tem duas esposas, ficaria mais fácil para o pastor conduzir a igreja. Principalmente quando é assim, não porque eu estou perto da nossa irmã Lucélia, mas como é assim com essa visão, com essa intenção. Sofrimentos sempre vão existir na vida de qualquer casal, independente de ser pastor ou não ser pastor. Mas se você entender que a pessoa está dando de melhor para o Senhor sempre vai retribuir. Pastor Newton, o que é ser pastor e esposo da irmã Lucélia? É meio complicado, né? É complicado? É meio complicado, mas sabendo colocar as coisas no lugar, ela vai bem. Saber colocar as coisas no lugar, né? Como ela está falando aí, realmente, na época, da gente, eu andei muito, fazendo a obra de Deus, andei muito mesmo. E graças a Deus que ela nunca me impediu